Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre idolatria, sobre tudo aquilo que toma o lugar de Deus nos nossos corações. Vocês sabem que eu vivo aqui no Nepal há mais de 7 anos. O Nepal talvez hoje é um dos países que mais tem ídolos no mundo. Aqui no Nepal nós temos facilmente mais de 300 milhões de outros deuses. E para a gente falar sobre isso, eu queria só lembrar vocês uma passagem que está lá em Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 1. Aqui a gente vê um povo que cerca Arão e pede para que Arão crie para eles um bezerro de ouro. Arão era alguém que era tipo o braço direito de Moisés. E nesse momento, dessa passagem, Moisés estava tendo um encontro com Deus e o povo então acreditava que alguma coisa poderia ter acontecido com Moisés e eles precisavam de alguém ou um Deus ou um líder que tirasse eles da situação que eles estavam ali. Por isso, eles criaram então o bezerro de ouro. É uma passagem muito conhecida para nós. Só que o interessante é que quando eles criaram o bezerro de ouro, eles não criaram o bezerro de ouro porque eles queriam adorar o bezerro de ouro. Eles criaram o bezerro de ouro porque eles queriam que o bezerro de ouro tirasse eles da onde eles estavam. Eles queriam que o bezerro de ouro eles queriam que o bezerro de ouro liderasse eles naquele específico momento ali que eles estavam. Gente, eu moro aqui no Nepal e no Nepal nós temos aqui deuses de todos os tipos de jeitos e de materiais ou de formas de que você imaginar. Eu me lembro que uma vez eu fui construir uma casa logo após o terremoto e eu subi uma montanha, um lugar muito penoso para chegar e nós estávamos com uma casa para construir para uma família que havia perdido tudo no terremoto de 2015. E quando eu cheguei naquela casa, eu lembro que foi muito difícil chegar naquele local. Era um local muito difícil, muito alto. E quando nós chegamos ali, eu lembro que já foi difícil tirar a casa que nós havíamos colocado em cima do caminhão, porque as casas que nós construímos aqui eram casas assim feitas de material que poderiam ser transportadas num caminhão qualquer. Quando nós chegamos, então, no local onde nós íamos construir aquela casa, eu me lembro que eu estava medindo ali e vendo a melhor forma e feliz no meu coração porque eu tinha chegado ali naquele local com uma casa para uma família morar. Uma família que estava passando uma dificuldade muito grande, que havia perdido tudo no terremoto. Eu me lembro que quando eu comecei, então, a movimentar, eu lembro que eu comecei a cavacar, mexer aqui, mexer ali, e de repente encontramos uma pedra. E quando nós encontramos uma pedra, eu vi que os locais que estavam ali começaram a ficar muito fervorosos e conversava muito, e eu sem entender muita coisa, o que eles estavam falando ali, e de repente me falaram: Lázaro, por favor, não fura mais nenhum buraco aqui. Eu sem entender, logicamente, eu perguntei: por que eu não posso furar nenhum buraco aqui mais? Nós precisamos construir essa casa aqui, logo que nós não temos tanto tempo, nós temos tanto trabalho para fazer, mas nós precisamos construir essa casa aqui para descer da montanha, voltar para Katmandu e continuar os nossos trabalhos em todo o Nepal. E eles falaram comigo assim: Lázaro, tá vendo essa pedra aqui? Eu olhei para a pedra e falei: sim, claro, tô vendo. E o intérprete olhou para mim e falou assim: essa pedra é um Deus. Eu olhei para ele e falei: como assim? Isso mesmo, essa pedra é um Deus. Você acabou de achar um Deus para eles aqui. Eu lembro que toda a vila começou a querer chegar perto ali para ver aquela pedra e vi que as pessoas estavam ali todas em volta daquela pedra e de repente o dono da casa que nós íamos construir, ele olhou para mim e falou assim: não, aqui não pode ser construído mais essa casa, porque nós encontramos um Deus aqui. Eu não posso mexer mais nesse terreno. Então você vai construir essa casa depois da plantação de milho. Eu olhei para ele e falei assim: meu senhor, olha só, a estrada mais próxima está bem aqui. Se nós construirmos essa casa depois da plantação de milho, vai ficar uma distância muito grande para o senhor. Aliás, você vai ter que passar sobre um local que não tem nem estrada, não tem nem caminho. Olha só, nós temos aqui vários empecilhos. O lugar ideal para construirmos essa casa é aqui. Ele olhou para mim e falou assim: eu não posso construir uma casa em cima do meu Deus. Olha que interessante. E eles decidiram movimentar a casa deles, construir a casa deles numa distância considerável, somente porque naquele local onde nós havíamos decidido construir antes, tinha uma pedra, e para ele aquela pedra era um Deus. Gente, a idolatria, ela ocupa no nosso coração o lugar de Deus.
Aqui no Nepal nós temos mais de 300 milhões de deuses, não porque esse povo eles querem adorarem outro deus ou qualquer outro tipo de coisa nesse sentido. Nós temos aqui uma quantidade imensa de deuses porque eles colocaram a expectativa de cada área, de cada necessidade em um deus aqui no Nepal. Por exemplo, se eles estão sofrendo por amor, eles colocaram a expectativa do amor em cima de um ídolo. Eles construíram com a mão deles algo e eles apresentam isso para a sociedade e dizem: se você adorar isso, você vai ser suprido na hora e no momento que você estiver amando, na sua hora, no seu momento íntimo, no momento do amor. A coisa ela vai tão além que todas as possibilidades que o homem tem de necessidade aqui no Nepal, há um Deus. Há um Deus para o sofrimento, há um Deus para a morte, há um Deus para o sorriso, há um Deus para a alegria, há um Deus para o nascimento da criança, há um Deus para a construção, há um Deus do dinheiro, há um Deus de cada área específica do homem aqui no Nepal. E quando a gente olha o livro de Êxodo, nós percebemos que esse povo também, eles estavam querendo construir algo que fosse capaz de suprir a necessidade momentânea que eles tinham naquele momento. Então, falar de ídolos, nós precisamos entender que ídolos é tudo aquilo que nós colocamos a capacidade de nos suprir naquilo que somente Deus pode fazer na nossa vida. Um ídolo é quando você coloca as expectativas que você deveria colocar em Deus quando você coloca em um objeto ou até mesmo em uma pessoa. Todas as vezes que você coloca a sua expectativa e uma expectativa além na pessoa, ou quando você coloca uma expectativa acima do normal em um objeto, no dinheiro ou numa pessoa, você está idolatrando essa pessoa. Todas as vezes que você coloca a capacidade dessa pessoa te salvar, você coloca a capacidade dessa pessoa te livrar de alguma coisa, ou você coloca a capacidade desse objeto te salvar ou te livrar de alguma coisa, você está idolatrando esse objeto. Deus, ele odeia a idolatria, ele abomina a idolatria, porque a idolatria ela é capaz de tirar do homem a dependência de Deus. O homem ele começa a achar que através das suas próprias mãos ou através das suas próprias atitudes ele consegue criar algo que tira a necessidade de Deus. De Deus. Eu lembro que muitos anos as pessoas falavam assim, tudo aquilo que ocupa tempo na sua vida é idolatria, mas nem somente isso. Tudo aquilo que você deposita um sentimento de que aquilo é extremamente necessário para você, sem aquilo você não consegue sobreviver, você está idolatrando aquilo. Esse povo aqui, eles tentaram traduzir aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em mais de 300 milhões de outros deuses. Mas eu vejo que existem pessoas que tentam também depositar na vida de outras coisas também aquilo que somente Deus pode suprir na vida delas. Talvez você é uma dessas pessoas, talvez você colocou expectativa demais em cima de um relacionamento com alguém. Talvez você colocou expectativa demais em cima do seu namorado ou em cima da sua namorada. Talvez você colocou expectativa demais até mesmo em cima da sua esposa, do seu cônjuge ou do seu esposo. Então, tudo aquilo que você coloca expectativa além da realidade, ou tudo aquilo que você atribui poder para te livrar de algo que somente Deus pode fazer na sua vida, é um ídolo. E eu nunca vi, até hoje, uma geração que é capaz de criar tantos outros ídolos como a geração que nós vivemos hoje. Aqui nós temos no Nepal 300 milhões de outros deuses. Mas eu conheço pessoas que idolatram outras pessoas, pessoas que seguem outras pessoas porque acreditam que essas pessoas têm algo que elas necessitam. Acreditam que essas pessoas é capazes de fazer algo na vida dela, de uma transformação na vida dela. Não é assim que as pessoas falam aí fora? Olha, eu estou aqui, eu vou transformar a sua vida. Eu vou aqui que eu vou te dar algo que vai fazer com que você saia da escravidão de onde você está e você seja liberto. Eu estou aqui porque eu vou fazer você chegar a 2 milhões de reais, a 1 milhão de reais, a 10 milhões de reais. Não é isso que tem acontecido? E geralmente essas pessoas são as pessoas que mais conseguem captar mais pessoas para seguir elas, porque essas pessoas começam então a achar um caminho mais fácil. Fala assim, poxa, essa pessoa
ela consegue fazer algo que eu preciso, então eu vou seguir essa pessoa, eu vou depositar as minhas expectativas nessa pessoa. E o que acontece? E muitas das vezes essas pessoas são frustradas, porque somente Deus pode fazer e pode nos dar aquilo que nós realmente necessitamos. A busca do homem ainda continua sendo a mesma. A busca do homem é busca pela liberdade. Mas a palavra de Deus diz que Jesus nos libertou. Jesus nos deu a liberdade. Então, todas as vezes que você coloca a expectativa demais na vida de alguma pessoa, ou num objeto, ou em alguma coisa, você está idolatrando essa pessoa. Você está idolatrando essa pessoa. A maioria das coisas que nós necessitamos na nossa vida, só Deus pode fazer por nós. A maioria das coisas que nós necessitamos, só Deus pode fazer por nós. Eu vejo um povo aqui que adora outros deuses não por amor. Eu vejo um povo aqui que adora outros deuses por medo. Eu vejo um povo aqui que adora outros deuses meramente porque não querem sofrer. Então virou essa bagunça religiosa aqui, onde nós temos 300 milhões de outros deuses. Por quê? Essas pessoas estão sempre em busca de algo. Essas pessoas estão sempre pedindo algo. Quando não está pedindo para que os deuses não irem contra eles. Quando eles não querem algo específico, eles querem que a liberdade seja dada a eles através de algum movimento, ou através mesmo de alguma idolatria. Nós temos um momento aqui no Nepal que são mortos mais de 1 milhão de carneiros, de cabritos. Esses cabritos eles são mortos porque eles acreditam que os cabritos eles vão levar para eles ali todos os pecados, eles transferem os pecados para o cabrito, corta a cabeça do cabrito e ali sai aquele sangue. E eles acreditam que naquele derramado sangue do cabrito, gente, é isso mesmo que eu estou falando com vocês. Os pecados deles são perdoados. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia da gente pensar a respeito de tudo aquilo que tira dos nossos corações o lugar de Deus. Deus não divide a glória dele por ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então tem muitas coisas no nosso coração que precisa ser arrancada. Talvez na sua casa não tenha imagem, não tenha estátuas, mas talvez o seu Instagram, talvez o seu ciclo de amizade, talvez a sua network, que a gente fala tanto aí, seja algo que está ocupando o lugar de Deus na sua vida. Quantas vezes nós não depositamos esperança demais na vida das pessoas e esquecemos de depositar esperança em Deus? E nós acreditamos que essa pessoa, só porque essa pessoa consegue se comunicar melhor, só porque essa pessoa tem um número mais alto de seguidor no Instagram, só porque essa pessoa consegue falar melhor sobre dinheiro, essa pessoa vai conseguir nos libertar e nos dar aquilo que somente Deus pode fazer na nossa vida. Somente Deus pode nos libertar. Então está na hora da gente tirar os ídolos que nós temos. Às vezes é necessário sim parar de seguir algumas pessoas e seguir outras pessoas. Porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E às vezes nós estamos perdendo tempo demais, idolatrando pessoas demais, idolatrando coisas demais, do que prestando culto e adorando esse Deus maravilhoso. E para finalizar, hoje eu quero falar uma história muito rápida com vocês. Eu me lembro que uma vez um taxista tentou me convencer a me tornar um budista. E naquele momento ele conversando comigo, falando que Deus é tudo a mesma coisa, eu peguei ele rapidamente. Eu falei com ele, se Deus é a mesma coisa, me apresenta um Deus no meio de 300 milhões de deuses que você acredita que foi capaz de se entregar e doar a vida dele para livrar você de alguma coisa. E ele falou, não existe nenhum Deus assim. Naquilo que eu acredito. Eu falei isso, naquilo que eu acredito existe. O meu Deus, ele não pediu de nós para que eu sacrificasse por ele. Ele fez o caminho inverso. Ele sacrificou por mim para me libertar. Às vezes aquilo que nós precisamos é somente Deus na nossa vida. E ele é capaz de nos libertar de qualquer deserto, de qualquer império e nos levar para a sua maravilhosa luz.